Luísa é impelida a ficar de cama. Por períodos de tempo, acentua-se a incapacidade de comer. Pela primeira vez, é chamado o confessor, que a liberta do estado de petrificação. Depois de que passei algum tempo neste estado descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, os sofrimentos aumentaram mais, tanto que me vi obrigada a estar na cama. Frequentemente se multiplicava aquele estado de perder os sentidos, e quase não tinha nem uma hora livre. Reduzi-me a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não podia abri-la, e em algum momento livre que tinha apenas algumas gotas de algum líquido que podia tomar, se é que o conseguia, e depois era obrigada a devolvê-lo pelos contínuos vômitos que costumeiramente tinha. Depois que estive 18 dias neste estado contínuo, mandou-se chamar o confessor para me confessar. Quando veio, encontrou-me neste estado de letargia. Quando me recuperei, perguntou-me o que tinha. Somente lhe disse, silenciando todo o resto, e como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor. Então lhe disse, Padre, é o demônio. Ele me disse, para não ter medo, uma vez que, caso seja ele, o Padre vai te libertar. Assim, dando-me obediência, persignando-me com a cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo se tivesse tornado numa só peça. Consegui que os braços retomassem o movimento. Consegui fazer com que a boca se abrisse, depois de estar imóvel para tudo. Atribuiu isto à santidade do meu confessor, que na verdade era um santo sacerdote. Considerei-o quase um milagre, tanto que dizia entre mim, veja, estavas prestes a morrer, porque na verdade me sentia mal, e se tivesse durado esse estado, eu acho que teria deixado a vida. Se bem me lembro que estava resignada, e quando me vi libertada, senti um certo pesar, porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei ao meu estado de antes. E assim acontecia, às vezes semanas, às vezes 15 dias e até meses, em que era surpreendida de vez em quando por aquele estado durante o dia, mas por mim mesma consegui libertar-me. Depois, quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima, então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado liberta por ele, quando todos acreditavam que não me haveria de recuperar mais daquele estado, e em vez disso até pude ir à igreja. Por causa disto, chamavam o confessor, e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o sacerdote para libertar-me, nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária. É certo que quando perdia os sentidos, via Jesus Cristo, mas isto atribuiu à bondade de Nosso Senhor. E dizia para mim mesma, olha, como o Senhor é bom para mim, que neste estado de sofrimento vem a dar-me a força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria força? Também é verdade que quando devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso, e caindo nesse estado, dele mesmo me vinham os sofrimentos, mas não dava importância a nada,
só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor. Eu acreditava ser a alma mais soberba que existia no mundo. Se me atrevia a falar dessas coisas, de ver a Jesus Cristo, e sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor. Apesar de bom e santo que era, tanta verdade, que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar e que isto acontecia pela santidade do confessor. Uma nova e muito dura cruz para Luísa, submeter-se como vítima ao poder dos sacerdotes, os sofrimentos mais dolorosos que ela teve que suportar por parte deles. Quando chegou o tempo, ele foi ao campo. Então, uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida neste estado. Convidou-me a fazer-lhe companhia com a participação nas suas dores, mas eu subitamente lhe disse: Senhor, como farei? O confessor não está. Quem deve me libertar? Quer acaso me fazer morrer? E o Senhor me disse somente: tua confiança deve estar somente em mim. Esteja resignada, pois a resignação faz a alma luminosa, faz dar às paixões seu lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformo toda em mim, e a faço viver de minha mesma vida. Eu resignei-me à sua santa vontade. Ofereci aquela comunhão como a última da minha vida. Dei o último adeus a Jesus no sacramento. E embora estivesse resignada, a minha natureza sentiu tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse a força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato, e sem pensar nem sabê-lo, encontrei uma nova e pesada cruz, que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimentos, eu não pensava em outra coisa mais do que morrer e fazer a vontade de Deus. Os familiares que também sofriam, ao me ver naquele estado, tentaram chamar algum sacerdote, mas ninguém quis vir. De um lado, um não queria vir e outro por outro. Depois de 10 dias veio o sacerdote, que me confessava quando era pequena, e aconteceu que também ele me fez sair desse estado. E então me dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Daqui veio-me um conflito por parte dos sacerdotes. Havia quem dizia que era fingimento, que precisava de uma surra, outros que queriam me passar por santa, quem acrescentava que estava possuída e muitas outras coisas, que dizê-las todas seria alongar muito a história. Com essas ideias em suas mentes, quando sucediam sofrimentos e a família mandava chamar alguém, não queriam vir, dizendo todas aquelas coisas. E a pobre família sofreu muito, especialmente a minha pobre mãe. Quantas lágrimas derramou por mim. Ah, Senhor, protegei-a. Ó meu bom Senhor, quanto sofri desde então? Só tu sabes tudo. Quem pode dizer quão amargo me foi este fato? Que, para libertar-me deste estado de sofrimentos, necessitava-se do sacerdote. Quantas vezes pedi derramando lágrimas amarguíssimas que me libertasse disso. Muitas vezes tive certas resistências ao Senhor quando Ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas. E lhe dizia: Senhor, promete-me que tu mesmo me libertarás, e então aceito tudo. De outra maneira, não quero aceitar. E resistia o primeiro dia, o segundo, o terceiro,
Mas quem pode resistir a Deus? Insistia tanto comigo que finalmente me vi obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes lhe dizia de coração e com confiança: Senhor, como é que fazes isto? Como é que entre mim e ti quis colocar um terceiro? E este terceiro não quer sujeitar-se. Veja, poderíamos estar muito contentes, tu e eu sozinhos. Quando me queria parar de sofrer, eu imediatamente aceitava, porque eu sabia que tu mesmo deverias me libertar, mas agora não. Outra mão é necessária. Eu imploro, liberta-me, porque ambos estaremos mais felizes. Às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada. Outras vezes me dizia: não temas. Sou eu quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras as manifeste por meio dos sacerdotes. Assim passei 3 ou 4 anos nessas contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas. Chegavam a me deixar nesse estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer poder tomar uma gota de água. Até 18 dias, quando o queriam, só o Senhor sabe o que eu passava neste estado, e logo quando vinham, não tinham sequer o bem de ouvir. Tenha paciência, faça a vontade de Deus. Mas era repreendida como uma caprichosa e desobediente. Luísa curva-se com graça às dores que lhe vêm dos padres. Jesus Cristo, valendo-se da epidemia de cólera, a põe em evidência, tornando pública sua condição de vítima. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas derramei! Quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim: como essa virtude, que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim? O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com nosso Senhor, e às vezes chegava até ressentir-me. E quando ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia, mas o Senhor, quando via que começava a resistir, mostrava não me dar atenção e não me dizia mais nada. Depois, de repente, me surpreendia. O que depois explicou o confessor era que não queria que caísse naquele estado, mas isto não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e que jamais fui boa para nada, mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era a não de poder obedecer neste período de tempo. Recordo que houve uma epidemia de cólera e um dia que pedia ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: contentar-te-ei contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Eu disse: Senhor, não posso. Tu sabes como eles pensam. A menos que tudo aconteça apenas entre mim e ti. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. E ele: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano, mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. E quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, o grande amor que me devorava me fazia oferecer essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Esquecestes que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida e que quero que participes em tudo o que sofri? Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim e que deves fazer
é o de oferecer-te por aqueles mesmos que te são contrários. Eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria, e assim até a tarde fui surpreendida por este estado de sofrimento, em que estive por 3 dias contínuos, e depois que voltei a mim, não ouvi mais que houvesse cólera. Livro do Céu, volume 1, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.